havia pedido na aula anterior uma indicação de doutrina. Então, uma que eu acho interessante, que vocês podem usar e usar muito bem, é a do Flávio Tartucci, Manual de Direito do Consumidor. Assim, ele segue bem a linha do que a gente vem discutindo, e aí vocês podem, quando for só dessa parte que a gente está discutindo agora, que é a parte de contratos, que ela não está tão explicitada assim na doutrina dele, aí vocês podem dar uma olhada no livro do Pablo Stolze, né, que é a parte de contratos. Ele trata muito bem acerca disso. Então, para vocês entenderem bem isso que a gente está discutindo na aula passada e essa aula, que é a questão relacionada a contratos, que eu disse a vocês que a gente ia dar uma aprofundando um pouco melhor, vocês então vão complementar isso com a doutrina do Pablo Stolze, tá bom? Bom, nós paramos então na função social do contrato, né? Então a gente na verdade está falando sobre os princípios, sobre contratos propriamente dito, né? Ou seja, e a gente vai discutir, ou estamos discutindo ainda sobre a questão dos contratos, e fazendo a sua respectiva classificação, né? Ou seja, o que isso representa, ou por que é relevante a gente classificar um contrato, né? Ou seja, por que a gente deve, na verdade, classificar um contrato. Só um segundinho, deixa eu olhar aqui rapidão. Beleza. E por que a gente deve classificar um contrato? Então, como eu disse a vocês, para que vocês possam fazer qualquer alegação de qualquer tese de defesa, efetivamente, em juízo, né, a primeira regra que você tem que fazer é classificar um contrato, ou seja, identificar qual é a sua origem, se ele é um contrato civil, se ele é um contrato comercial, se ele é um contrato de consumo, a gente já comentou sobre isso, né, mas só para contextualizar. E aí vocês vão, uma vez identificado qual é, então, a tua classificação, ele permite que você, como tese de argumentação, você consiga fazer uso, por exemplo, sobre qualquer linha de trabalho buscando a doutrina nessa questão. Deixa eu até me lembrei aqui agora, deixa eu ver aqui uma petição inicial que eu discuti de uma ação que justamente eu faço isso. Que é um contrato de plano de saúde. Aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Só um pouquinho. Eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia do quão é importante efetivamente essa questão, tranquilo? E vou fazer alguns apontamentos, né, do que é relevante aqui para vocês. Deixa eu ver se eu só separo isso aqui rapidinho. Eu vou deixar aqui só não a classificação, mas aqui. Beleza. Então, eu vou fazer um compartilhamento rapidinho com vocês, para vocês começarem a entender o que eu quero que vocês consigam tirar efetivamente dessa observação com relação a esta necessidade de você ter que ajustar aí o teu
o teu contrato, você realmente identificar qual é o tipo de contrato. Já abriu para vocês aí o compartilhamento de tela ou ainda não? Não, não é essa aqui, não. Nossa, hoje... É somente que, na verdade, compartilhou errado, peraí. Deixa eu só colocar novamente aqui rapidinho. Então, cada um subiu. Tá aqui. Já abriu para vocês, não? Agora já, né? Então, só para deixar claro, é uma ação que eu ingressei contra o Plano de Saúde Bradesco por conta de um descumprimento contratual, né? Ou seja, algumas irregularidades que, na verdade, eles não queriam cumprir, não estavam procedendo com o atendimento. E aí vejam vocês o que eu fiz aqui, ó, ou o que a gente tem que fazer no primeiro momento. E é justamente isso que eu quero que vocês entendam, a necessidade de você identificar ou de você classificar um contrato logo que você efetivamente vai discutir qualquer tipo de relação contratual. Ou seja, você tem aqui, ó, na primeira linha, ó, dos planos privados de assistência e à luz da Constituição Federal. Você vai destacar o que a Constituição determina, tranquilo? Ressalta que é uma relação de consumo, tranquilo, identificando cada um. E aqui você vai trazer, mais uma vez, a justificativa por que você entende que é uma relação de consumo. Primeira regra, como eu sempre digo a vocês, por que é importante isso? Ou por que é importante você trazer a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor quando você está analisando um contrato? Por uma questão simples, como eu sempre venho bater na tecla com vocês, inversão do ônus da prova, inversão do dever de provar, perfeito? Então, você vem efetivamente e trata que é um contrato, você determina nesse contrato quais são os artigos que você tem, que você está tratando como consumidor e fornecedor, tranquilo? Traz, como eu sempre digo, jurisprudência para vocês fomentarem o caso da discussão, beleza? E aí é justamente isso aqui que talvez seja o mais importante que eu digo a vocês. Com efeito, o caso dos autos exterioriza a relação consumerista em razão do que a autora já requer a aplicabilidade do supracitado diploma legal, ou seja, e principalmente a inversão do ônus da prova. Então, isso faz o que dentro de uma discussão processual? Faz com que você tenha uma facilidade na tua discussão jurídica, perfeito? Ou seja, inverte-se o dever de provar. Como eu disse a vocês, se eu fosse discutir em pé de igualdade, eu contra o plano Saúde Bradesco, certamente eu não teria tanta possibilidade de êxito, ou talvez eu tivesse alguns problemas em decorrência, mais uma vez, da impossibilidade de eu conseguir alguns documentos. Aí, como eu sempre digo a vocês, ó, destaca aqueles artigos que são tudo relacionados a contratos, que a gente já comentou na aula passada, e a gente vai aprofundar isso mais adiante, ou seja, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável, faz menção ao artigo, e aí você vem e segue na tua linha de defesa. Então, aqui é só para exemplificar, eu só lembrei agora antes de começar a discorrer sobre a aula, justamente com relação a isso. É muito importante, pessoal, muito importante que vocês sempre que pegaram um contrato para você discutir, a primeira coisa que você vai fazer é identificar qual é a minha linha de ataque. É um contrato de trabalho, é um contrato civil, um contrato comercial, um contrato de consumo. Dependendo mais uma vez, dependendo da origem desse contrato, é o que vai lhe possibilitar, mais uma vez, a necessidade ou a
a facilidade na discussão, tranquilo? Então, isso é muito importante para que vocês possam trazer a sua tese de argumentação, isso é muito importante para que vocês possam também, no segundo momento, buscar e pleitear a inversão da prova, e o que é principal, como eu sempre digo, quando tiver alguma cláusula que, de repente, ela pode gerar algum conflito, ela ser interpretada sempre a favor do consumidor, tranquilo? Então, isso é um foco que eu diria para vocês assim, não percam esta possibilidade. Então, sempre que vocês forem discutir um contrato, a primeira coisa que vocês vão fazer é criar um campo dentro do teu projeto de trabalho, dentro da tua tese de argumentação, da tua tese argumentativa, de que, na verdade, o que você precisa ali naquele primeiro momento é transportar a análise do teu contrato para um código ou para uma análise consumerista. Tranquilo? Então, essa é a primeira observação. Bom, vamos lá. Então, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu não salvar isso aqui, porque eu tirei algumas informações que vocês não poderiam ver. O que mais? Então, continuando, né? Nós paramos, mais uma vez, quando a gente começou a última aula, a gente ia falar, então, sobre a função social do contrato. Ou seja, a gente já disse com relação aos princípios, né? Ou seja, princípio da relatividade dos efeitos, da força obrigatória dos contratos, da autonomia privada da vontade, ou seja, tudo isso já foi explicado. Então, vamos dar continuidade na questão, nas duas últimas questões mais importantes, ou seja, que seria, então, a função social do contrato, né? Então, aqui não tem muito mistério e é muito interessante, e volta e meia vocês vão se deparar com esse tipo de informação e discussão. Por exemplo, a gente tem o e-commerce aí, algumas questões relacionadas ao e-commerce, ou seja, o comércio eletrônico, elas ainda estão pendentes, efetivamente, de regulamentação, principalmente por conta dessa pandemia, e é o que eu disse a vocês também no começo das aulas, das nossas aulas, a pandemia, ela trouxe dois viés aí para vocês terem, né, isso vai repercutir com certeza até, possivelmente, quando vocês se formarem, ou seja, quando encerrar essa questão de pandemia, a gente vai ter uma discussão contratual muito grande, muito, assim, a gente vai ter várias discussões com relação a contratos, efetivamente, que não foram cumpridos, ou foram cumpridos em parte, tranquilo, justamente por essa situação que a pandemia acabou acarretando, perfeito? E certamente, quando vocês estiverem encerrando aí a faculdade de vocês, possivelmente, né, sem a menor sombra de dúvida, que alguns de vocês ainda vão pegar, enquanto, ou já como advogados, algum resquício, efetivamente, dessa problemática, tranquilo? E aí foi como eu disse a vocês, o que é a função social do contrato? O que vem a ser a função social do contrato? A gente já falou isso em aulas passadas, mas mais uma vez para contextualizar e vocês pegarem o entendimento. Ou seja, quando a gente diz que um contrato ele tem que atender, ou que ele tem a chamada função social, na verdade o que eu quero explicar para vocês é justamente isso, ou seja, sendo objetivo, o contrato vai atender os interesses da sociedade, perfeito? Então, essa função social significa dizer que o contrato, ele, mais uma vez, ele vai fazer uso daquilo que é melhor para a sociedade. A gente já cansou de falar sobre isso. A gente vive, na verdade, numa sociedade dinâmica, que as coisas alteram, modificam muito rápido. E aí, o que significa? Significa que o legislador, ele não pode ser tão atuante ou ser tão rápido, digamos assim, a ponto de identificar uma necessidade da sociedade e já criar uma lei para digamos assim, atender aqueles nossos interesses, né? Então, fazendo uma exemplificação, eu sempre digo, já disse isso para vocês, vou repetir uma vez mais, a internet dentro do nosso meio social, dentro da história da humanidade, é algo recente, se vocês pararem para analisar, ela não é algo tão antigo assim, ou seja, se vocês forem bem objetivos, a internet no máximo aí de aplicabilidade dentro do meio social geral, como a gente tem hoje, com essa facilidade, ele tem no máximo 30, 40 anos, perfeito? Ou seja, anterior a isso, a internet ela era facultada às empresas, às grandes corporações, e antes disso, né, e vocês devem saber disso, que a internet ela acabou surgindo por uma necessidade militar, né, ou seja, por um interesse militar. Então, ela foi criada efetivamente para interesse, com um objetivo único, exclusivo de interesses militares, e depois que ela acabou se popularizando e se tornou algo tão imprescindível dentro do nosso meio social. E aí, como a gente já comentou sobre isso, né, ou seja, você pegar, acho que é o artigo 481
481, deixa eu ver se é o 481 mesmo, 481 do Código Civil. Não. Não, 481. Então, se você pegar lá o artigo 481 do Código Civil, vocês vão verificar lá, como eu disse a vocês, que ele determina, por exemplo, que o contratante, vocês já devem ter visto isso, mas meu computador está uma meleca, só um minutinho. O artigo 481 do Código Civil, ele diz justamente isso, né? Ou seja, pelo... Vou pegar aqui. Hoje tá muito lento esse computador. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de coisa certa e o outro a pagar-lhe o preço em dinheiro, né? Vocês já viram isso certamente lá no quarto período. E aí você tem, então, essa informação. Ou seja, se a gente parar para analisar mais uma vez, né, ou seja, 30, 40 anos atrás, não se existia a possibilidade de fazer compra pela internet, não se falava no chamado e-commerce, aquela coisa toda. E aí, de uma hora para outra, como eu disse a vocês, a internet passou a ser algo popular, ela saiu efetivamente das grandes corporações e foi para as residências, para as empresas, e fez com que as empresas tivessem, então, a possibilidade de você criar meios alternativos para isso. E aí, o que as empresas começaram a fazer? Bom, eu vou começar agora a criar, então, uma modalidade de compra e venda pela internet, beleza? E aí você se deparava com uma situação que hoje vocês tratam ela como simples, né? Desde que a gente vem batendo nessa tecla de relação de consumo, né? Que vocês acabam tratando de uma forma simplória, a gente começa a ver o seguinte, que na verdade era permitido, então, você fazer compra e, mais uma vez, qual que era a lógica de um contrato de compra e venda de acordo com o artigo 481? Ou seja, é aquele que vai, mais uma vez, comprar alguma coisa, adquirir um produto, ele é obrigado efetivamente a trazer ou fazer o pagamento em dinheiro. Aí aquela coisa, pegando isso e transportando para um e-commerce, né? Ou seja, para uma relação de compra e venda via internet. O que acontece ao pé da letra? Você acessa um site, ou hoje vocês tratam isso de uma forma simplória, mas imagina isso há 30, 40 anos atrás. O cara acessando um site, ele olha um produto, vê esse produto num primeiro momento lhe interessa e ele quer adquirir esse produto. Primeira regra, como é que eu vou fazer o pagamento disso, sendo que ele tem lá no artigo 481 que ele diz que é pagamento em dinheiro, né? Ou seja, se obriga a efetuar o pagamento em dinheiro. Hoje a gente trata com naturalidade de pagamento via boleto, pagamento via cartão, ou seja, vários meios efetivamente. Então, o cidadão da época que implantou o primeiro e-commerce, ou a primeira venda via internet, o que ele fez, na verdade? Ele começou a praticar aquilo sem nenhuma regulamentação. Não tinha nada, efetivamente, na lei que permitisse que ele fizesse aquele tipo de comércio. Só que, como a gente já comentou, com base no artigo 104, que a gente já discutiu aí por diversas vezes, o que determina ali? Ou seja,
quais são os elementos de validade de um contrato? Agente capaz, objeto lícito, perfeito? E aqui nós temos o terceiro elemento, que é o que se aplica como regra geral, e é ele, entre outras coisas, que dá subsídio, efetivamente, à questão do entendimento do que é o princípio, mais uma vez, da função social do contrato. Ou seja, agente capaz, objeto lícito e, mais uma vez, aquele elemento essencial. Qual é o elemento essencial dessa discussão? Ou seja, do princípio, mais uma vez, da função social do contrato. Ou seja, vem dizer o seguinte, forma prescrita ou não proibida em lei, perfeito? Então, o que ele colocou ali como regra geral? Então, o que o cidadão, na hora que ele foi fazer um contrato de compra e venda via internet, ele analisou, bom, não está proibido que eu faça comércio pela internet. O único detalhe que tem aqui é que eu não tenho isso permitido, mas ele não me é proibido. E o princípio da função social ele é justamente isso, ele concede às partes uma possibilidade de você elaborar qualquer tipo de contrato para qualquer tipo de situação, desde que você respeite esses três elementos aí, assim, primordiais: agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita, ou melhor dizendo, prescrita ou não proibida em lei. Que é o caso, ou seja, à época não se existia proibição efetivamente para qualquer tipo de comércio via internet. Era permitido, mais uma vez, qualquer tipo de contrato de compra e venda, mas não havia uma regulamentação acerca de contrato de compra e venda pela internet. Então, foi exatamente isso que as pessoas começaram a fazer, ou seja, elas começam a praticar, então, essa venda, eu crio uma forma de pagamento via boleto bancário, eu faço a entrega do produto pessoalmente, então eu começo a criar meios alternativos, ou seja, sendo objetivo, o contrato, né, de acordo com a função social dos contratos, vem a ser o quê? O contrato existe para atender os interesses da sociedade. Ele vai existir efetivamente para algo que me interessa. Ou seja, para mim, enquanto ser social, eu vou ter essa relevância. Ou seja, qualquer tipo de comércio que eu quiser fazer, se eu inventar um produto, se eu inventar uma forma de comercializar esse produto, com esta pandemia, a gente tem visto, mais uma vez, aquela questão que vocês têm olhado, assim, várias medidas que as pessoas foram adotando, inovando efetivamente em matéria de comércio, aquela coisa toda, coisas que até um determinado tempo atrás não se era imaginável ou até permitido, e aí as pessoas começaram a fazer efetivamente, por quê? Porque não tem, mais uma vez, uma restrição legal, ou seja, o contrato tem que atender os interesses da sociedade. Então, eu diria para vocês assim, que esse princípio ele é muito importante, muito importante, muito relevante, é algo que vocês, sempre seguindo aquela regra que eu vou dizendo a vocês, vocês não podem desconsiderar essa informação, tranquilo? Então, ele segue justamente nessa linha de entendimento, ou seja, a função social do contrato, ele vai atender os interesses da sociedade, ou seja, regra geral, ele sempre me será permitido, né, ou seja, sempre me será permitido qualquer tipo de contratação. Ele está previsto e tem subsídio, efetivamente, amparo no artigo 421 do Código Civil, tranquilo? Ou seja, a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, é um dos princípios, um dos poucos, né, como eu sempre digo, poucos são os princípios contratuais que possuem regramento no nosso ordenamento jurídico, até porque, via de regra, princípios, eles não têm uma prescrição legal, eles são algo, mais uma vez, como a gente comentou, são normas de conduta, né, e não existe uma legislação específica sobre isso, mas como eu sempre digo, via de regra, para toda regra, há uma exceção, tranquilo? Então, lá no artigo 421 do Código Civil, ele diz exatamente isso: a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social dos contratos. Aí você vai se deparar com essa situação, ou seja, qual é a função social do contrato? Atender aos interesses da sociedade, perfeito? Então, não se esqueçam efetivamente disso, é algo muito relevante, mais uma vez, para se considerar. Também, mais uma vez, eu volto a insistir com vocês, é um dos mais relevantes princípios que a gente tem hoje no nosso ordenamento jurídico, até porque, mais uma vez, em outras palavras, algumas pessoas até seguem aquele princípio, associando ele ao princípio da boa-fé em matéria de relevância, tranquilo? E para finalizar essas questões de princípio, como a gente vem comentando, né, o último, então, seria o princípio da boa-fé objetiva, né, ou seja, eu já falei isso para vocês quando a gente estava falando de princípios do código consumeristas, né, ou seja, nem princípios, na verdade, no momento que a gente estava falando efetivamente dos direitos, né, do consumidor, né, então um deles, né, ou quando a gente falou da questão da responsabilidade objetiva, ainda que muito por cima, a gente falou
efetivamente da boa-fé, né? Ou seja, dentro de qualquer relação contratual, esse também é digamos assim, é um princípio de destaque, é um princípio muito importante, não se esqueçam disso, porque é, mais uma vez, aquele dever que a gente tem de agir de boa-fé, aquele dever que a gente tem, mais uma vez, de dentro de uma relação contratual, a gente também agir, né, com o máximo de transparência, e aí fazendo mais uma vez a associação com aquilo que a gente falou dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, transparente, né, ou seja, ser algo transparente, na verdade, ele está associado mais uma vez a algo que você tem que ser correto, certo, tranquilo? Esse também tem um amparo efetivamente dentro do Código de Defesa, do Código Civil, né? Está previsto lá no artigo 422, ou seja, os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, ou seja, a partir do momento que eu assino o contrato, como na sua execução, os princípios da probidade, ou seja, da honestidade e da boa-fé. Eu venho dizendo isso a vocês e venho reforçando sempre, né? Ou seja, dentro de uma relação contratual, sempre, 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 sejam éticos, sejam corretos, ajam de boa-fé, ajam, mais uma vez, de acordo com aquilo que determina a nossa legislação, tranquilo? Quando a gente fala, então, de princípios, mais uma vez, da boa-fé, como eu digo a vocês, talvez o mais relevante dentro de qualquer situação que vocês poderiam ter em destaque, porque a partir do momento que vocês forem agir, mais uma vez, sem cumprir, mais uma vez, aquilo que determina a boa-fé contratual, vocês correm um sério risco, mais uma vez, de ter o teu contrato, de ter o teu benefício contratual, de repente, anulado em decorrência desta situação. Não se esqueçam disso, né? Eu acho que eu já citei como exemplo para vocês, mas reforçando uma vez mais, o mais relevante dos contratos que faz uso efetivamente deste princípio é realmente o contrato de seguro, né? Ou seja, principalmente, na verdade, o contrato de seguro. Isso vale tanto para contrato de seguro de automóvel, tanto quanto para contrato de seguro de vida, né? Acho que até comentei isso com vocês. Ou seja, a partir do momento que vocês fizeram um contrato de seguro, eles fizeram aquela análise com vocês, ou seja, perguntaram para vocês quem vai dirigir o carro, se na sua casa tem garagem, se você usa o carro para ir para a faculdade, se você trabalha, se você não tem trabalho, qual que é a idade, se há na residência pessoas que dirigem o automóvel com idade inferior a 25 anos, aquela coisa toda. Por quê? Porque dependendo efetivamente disso, e a gente, mais uma vez, vai bater muito nessa tecla daqui para o final do nosso estudo, que algo dentro da relação de consumo, assim, algo que é muito importante dentro dessa relação de consumo é sempre a questão do perfilar, né? Todos vocês, todos nós somos perfilados efetivamente em tudo que vocês possam imaginar, né? Qualquer coisa que você imaginar hoje, vocês têm um perfil pré-estabelecido, nós temos um perfil pré-estabelecido, ele começa desde o momento em que você, por exemplo, não sei se vocês já se deram conta disso, desde o momento que você entra no Google, por exemplo, e faz uma pesquisa de passagem de avião, por exemplo, quero viajar para determinado lugar, é aquilo que eu sempre digo, se você logo em seguida acessar o teu Instagram, teu Facebook, você vai verificar que vai aparecer já algumas informações efetivamente de anúncios já direcionados para empresas que fazem compra de passagem, para empresas de aviação, para empresas de turismo e assim por diante. Se você entrar para fazer uma pesquisa no Mercado Livre, você pode entrar no teu Instagram de imediato, que você vai verificar mais uma vez que ele faz o quê? Que ele transporta aquilo que você pesquisou lá no Mercado Livre, por exemplo, ele já vai trazer para o teu Instagram coisas semelhantes àquilo que você fez. Tudo isso está interligado, eles usam, mais uma vez, um padrão, efetivamente, de pesquisa, são as nossas informações, e aí reforçando aquilo que eu disse a vocês, que é algo que a gente tem que começar a se preocupar, tranquilo? Aquela Lei Geral de Proteção de Dados que a gente vem comentando e que a gente vai pegar uma aula para falar sobre ela é justamente sobre esse assunto, né? Ou seja, quando você entra no teu celular, que você faz uma pesquisa, na verdade, e você de imediato já entra, por exemplo, no teu Instagram, no teu Facebook, o que a empresa está fazendo, na verdade? Ela está trocando informações, perfeito?
vendendo a informação, efetivamente, daquele teu interesse para aquilo que você acabou de fazer uma pesquisa, perfeito? Então, vocês podem verificar tudo que vocês fazem de pesquisa em qualquer momento, automaticamente você entrou no Instagram, em Facebook ou qualquer outra rede social, ele começa a te bombardear efetivamente com aquelas mesmas informações. Então, o que está ocorrendo, na verdade? Está existindo uma troca de informações. Quando você foi no Google, o Google está transferindo essas informações para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram, perfeito? Então, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela serve justamente para isso, para, entre outras coisas, ela delimitar as informações, perfeito, daquilo que é, mais uma vez, sim, ele tem, mas só para deixar claro, ele tem... Primeiro que a regra é justamente esta, né? Ou seja, ele faz lá para vocês, na hora que você está assinando o Facebook, na hora que você está fazendo uma página no Instagram, ele vem com você aquela coisa toda, mais uma vez, com um contrato gigantesco, com informações, tranquilo? Com 20, 30 páginas, num negocinho desse tamanho, ou seja, para você verificar no seu celular. Quem, dentro de um conceito prático, vai ler isso? Ninguém. É por isso, mais uma vez, que eu estou dizendo a vocês, que, por exemplo, essa Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, o que ela faz é justamente estabelecer uma diretriz, sendo que essa legislação ela não pode ir contrária efetivamente àquele tipo de informação. Ou seja, o que vai ter que acontecer? Agora, qualquer tipo de informação que eles quiserem compartilhar tua, perfeito? E, mais uma vez, estiver isso dentro daquele regramento, eles vão ter que estabelecer isso mais claro, perfeito? Vão ter que estabelecer isso mais objetivo, perfeito? Ou seja, trazer essa informação mais correta, ou seja, na hora que que ele passar para vocês esse contrato, olha, vocês vão assinar esse contrato, vocês vão assinar um contrato, vão dar um aceite num contrato de que você, por exemplo, seus dados podem ser compartilhados, aquela coisa toda. Essas cláusulas, elas deverão vir em destaque para a gente, entendeu? Porque, mais uma vez, ela está totalmente contrária ao que determina a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é uma coisa muito interessante, é algo, mais uma vez, para vocês começarem a vislumbrar isso também como uma linha de atuação para vocês. Vai ser um grande mercado essa questão de Lei Geral de Proteção de Dados, justamente por essa questão de análise contratual. Não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas também falando um pouco rapidamente sobre isso, mais uma vez, ele não foge à nossa disciplina, que é, na verdade, também relacionada a isso, mas, por exemplo, essa questão de Lei Geral de Proteção de Dados, ela atinge todas as áreas, inclusive, acho que eu até comentei com vocês rapidamente, inclusive até com relação à área trabalhista, perfeito? Ou seja, e mesmo quando você não tem um contrato pré-estabelecido com a empresa, perfeito? Quando você não firmou um contrato com a empresa, por exemplo, eu vou numa determinada empresa, vocês, por exemplo, estão aí... Então, o que acontece é o seguinte, eu sempre digo, na verdade, que o melhor fiscal do teu direito é você mesmo, tranquilo? Então, assim, lógico, como diz o ditado, é por isso que existem leis e é por isso, efetivamente, que existem regramentos. E é aquela coisa, muitas das coisas que acabam acontecendo é aquilo que eu acabei de comentar com vocês, nessa simples análise, efetivamente, dessa troca de dados. A gente não tem, né, a gente vai falar sobre isso também mais adiante, que tem mais a ver com relação a isso, que é banco de dados e cadastro de consumidor, que está bem relacionado com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a gente não tem o real significado, a gente não tem a real visão, na verdade, do quão é importante a nossa informação. Hoje em dia, a tecnologia, com base na tecnologia, a coisa mais importante que vocês vão perceber no dia a dia de vocês, assim, não existe outra coisa mais importante do que a informação, beleza? Então, assim, quando você tem informação de um determinado consumidor, digamos assim, ela vale muito. Por exemplo, né, se eu pegar aqui vocês, eu tenho Railane, Sara, Matheus, Letícia, Jadson na minha tela aqui. Se eu tiver informação, mais uma vez, da faixa de salário de vocês, da faixa de salário não, né, porque a maioria não acredita que não deva trabalhar, acredito, né, mas sem nenhum menosprezo.
Mas se eu pego, por exemplo, sobre a renda familiar de vocês, se eu pego, mais uma vez, sobre a condição social de vocês, sobre o veículo que vocês têm, então, se eu fizer uma análise de tudo isso, ou seja, eu tenho, mais uma vez, um potencial de trabalho para os meus fornecedores. Então, por exemplo, se eu vejo lá que o Matheus tem um carro, por exemplo, um Jeep, perfeito? O que significa? Significa que eu posso bombardear o Felipe, o Matheus, de informações relacionadas ao Jeep. Tudo que for aparecendo sobre o Jeep, eu vou mandando isso no Instagram dele, no Facebook dele, e trazendo isso. Vai chegar uma hora que um desses momentos ele fala, poxa, esse produto é legal, e eu vou conseguir fazer uma venda por conta disso. Então, a informação, ela é algo muito importante. Então, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não, num primeiro momento, ela não vai fiscalizar, até porque, mais uma vez, é aquilo que eu disse a vocês, se vocês pararem para ver ao pé da letra, o nosso maior problema, eu diria que nacional e cultural, é fiscalização. O nosso problema não é legislação. A nossa legislação no Código de Defesa do Consumidor é perfeita, a nossa legislação dentro da área criminal, e vocês já devem ter conhecimento disso, é uma legislação muito boa, porque, por exemplo, se você disser para um cara que ele vai ficar 10 anos preso, perfeito? Ele comete um delito e ele vai ficar 10 anos preso, assim, você vai falar, poxa, o cara ficou 10 anos preso e pagou pelo crime que ele cometeu. Então, em si, a legislação é muito boa. O problema, mais uma vez, está na execução, efetivamente, da própria lei, né? Ou seja, ou na execução da própria fiscalização. Então, nós estamos diante de um problema muito sério. Perfeito? Assim, isso, mais uma vez, é uma questão cultural, que é a questão de fiscalizar, ou seja, de fazer executar efetivamente. E não está só no fiscalizar. Alguns de vocês aí devem ter contato com o PROCON, e vocês vão se deparar efetivamente com várias problemáticas. O seguinte, que o PROCON vai lá e aplica uma penalidade, perfeito? Eu falo isso, mais uma vez, de experiência lá em São Paulo, ou seja, de algumas empresas que eu trabalhei, que o PROCON aplicava uma penalidade, uma irregularidade que eu, enquanto pessoa, digamos assim, eu tenho pleno conhecimento que a gente infringiu, que a gente cometeu a irregularidade, perfeito? Só que a gente tinha vários meios judiciais, protelatórios, procrastinatórios e mais possíveis para transformar aquela multa, mais uma vez, ou até anular efetivamente aquela multa, perfeito? Isso com base legal, perfeito? Então, a nossa problemática maior, mais uma vez, não são as leis que nós temos, na verdade, é a execução da própria lei. Então, assim, voltando nessa questão, é o que eu digo, o acesso à informação, ele é algo muito importante, ele é algo muito relevante, beleza? E a gente acaba que não dando valor a esse tipo de informação, tranquilo? Então, o que vai ser necessário a partir de então? Que é o que eu sempre digo, que é o que eu recomendo a vocês. Tive um problema, a empresa compartilhou dados que eu não autorizei, meus dados chegaram efetivamente, desculpa, só parando um pouquinho, retornando, só para fechar a linha de explicação, para que não fique aberto. Eu disse a vocês, né, até para estabelecer uma linha lógica de explicação, eu disse a vocês agora há pouco que mesmo numa situação em que a gente não tem um contrato com uma empresa, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, essa empresa ela poderia ser responsabilizada por alguma coisa. Fala assim, poxa, professor, como é que eu vou numa empresa, deixo o meu currículo, né, e aí a empresa pode ser responsabilizada por isso. Eu não sou contratado, mas esse ato em si de deixar o meu currículo lá pode gerar uma responsabilidade efetivamente pela empresa. Simples assim. Ou seja, o que as empresas... algumas empresas tinham o hábito de fazer. Ela recebia e recebe, por exemplo, né, vocês já devem perceber, eu não sei se já fizeram isso, mas você vai numa empresa, no escritório, deixa teu currículo, vai lá no prédio, vai lá do 10º andar e vai descendo, deixando teu currículo em todas as salas que você tem lá para, de repente, os caras para te chamar como estágio. Então, isso acontece com empresas, e as empresas recebem, assim, diariamente uma quantidade enorme, efetivamente, de currículos, perfeito? Ainda que em papel e ainda que através de e-mail, tranquilo? Então, o que acontece? As pessoas, de repente, pegam aqueles currículos e deixam ali guardado, deixam em cima da mesa, a secretária recebeu, deixa em cima da mesa, e depois eles usam aquilo como rascunho, pega aquele currículo, por exemplo, e passa para uma outra empresa, faz a transferência desse currículo, efetivamente, para uma outra empresa, vende como papel, como reciclável, aquela coisa toda. O que vai acontecer efetivamente? São os teus dados que estão indo ali. Então, a pessoa ali tem acesso ao teu telefone, a pessoa tem acesso ao teu endereço, tem acesso à tua informação,
tua formação, me desculpa. Então, assim, ela tem acesso a várias informações, efetivamente, que são relacionadas a você. Então, agora, se alguma empresa fizer isso causar efetivamente alguma questão indireta, ela pode ser responsabilizada por conta disso. Então, mais uma vez, essa lei já está em vigor, a lei geral já está em vigor, e isso pode, mais uma vez, causar, então, um certo problema com relação a isso. Tranquilo? Voltando aqui, então, à questão, né, ou voltando ao que eu disse a vocês, quando a gente fala, então, do princípio da boa-fé, mais uma vez, ele é elementar dentro da relação de consumo, volto a insistir com vocês, né, aquela coisa que eu disse a título de exemplo, ou seja, você faz aí, alguns de vocês, acredito que façam esse tipo, tenham feito esse tipo de contratação, ou seja, você faz lá um contrato de seguro, só que, por exemplo, você não coloca no teu nome, né, você tem 20, 22 anos, 25 anos, recém-habilitado, aí você faz a cotação para você, fica 4, 5 mil reais, aí você faz a mesma cotação do mesmo carro, nome da tua mãe, do nome do teu pai, e aí o que vai acontecer? O valor do seguro vai lá para R$1.000, fala, opa, beleza, então fazendo o nome da minha mãe, no nome do meu pai, não vou fazer o meu nome. Isso, mais uma vez, é vocês ferirem o princípio da boa-fé, perfeito? Por quê? Principalmente alguns de vocês, que eu sempre brinco, né, ou seja, e é uma grande parte de vocês, que vocês não moram aqui em São Luís, mas moram efetivamente no interior do estado, e aí é aquela coisa, vocês fazem um contrato de seguro, coloca essa apólice efetivamente de seguro no nome da mãe, do pai de vocês, que efetivamente está no interior, beleza? E vocês estão aqui na capital, circulando com o carro, com o veículo, aquela coisa toda. Se por acaso vocês tiverem um acidente, um furto, um roubo do veículo, efetivamente a seguradora pode se negar a fazer o pagamento, porque vocês atacaram, mais uma vez, o principal e talvez o mais importante princípio do Código de Defesa do Consumidor e do Código Contratual, que é o princípio, mais uma vez, da boa-fé objetiva. Então, tomem cuidado com essa postura, sejam éticos, aquilo que eu disse a vocês. Citei isso como exemplo, vou repetir. Meu filho, quando tirou a habilitação, eu fui lá, informei ele para a seguradora, tal, meu preço do seguro foi lá em cima. Beleza, mas pelo menos eu, enquanto pai, tinha tranquilidade de que a qualquer momento que meu filho estivesse com o carro, ele não teria qualquer problema com relação a isso. Tranquilo? Então, isso é algo importante também, é o último dos princípios que a gente vai comentar, beleza? Para que vocês possam também não se esquecer. Tranquilo? Só um pouquinho. Vamos lá. Outra questão importante dos princípios, então, nós encerramos por aqui. Outra questão importante para a gente discutir ou fazer algumas observações. Vocês podem perceber que eu estou indo um pouco rápido, porque, como eu disse a vocês, na verdade, isso vocês já têm por obrigação de saber, pelo menos uma boa parte disso, vocês já têm a obrigação de saber, porque vocês viram isso lá no quarto período. Contudo, né, ele faz parte aí, efetivamente, do conteúdo de vocês, está lá na ementa de vocês, então, para que eu possa cobrar alguma coisa de vocês, principalmente com relação a contratos, se faz necessário que eu passe isso para vocês. Só um minutinho. Os professores estão reclamando aqui que todos eles não estão... Vocês estão me ouvindo? Está tranquilo? Estão me ouvindo bem? Estranho. Os professores estão falando no grupo aqui que está tendo certa dificuldade de conexão. Enfim, vamos lá. Que bom para vocês, que bom para nós que a gente não se... não tem prejuízo. Tranquilo? Então, vamos lá, pessoal. Beleza. Então, continuando o que a gente estava comentando. Mais uma vez, a gente falou dos princípios contratuais, qualquer tipo de contrato, então, é importante também que vocês guardem isso. A gente vai ter que olhar sobre dois vieses, né? Ou seja, o primeiro deles
a gente vai ter que olhar com as regras gerais do direito, ou seja, principalmente artigo 104. Então, quando você for firmar um contrato, você vai ter que usar e fazer uso, efetivamente, de todas as regras previstas lá no artigo 104 do Código Civil, perfeito? E dos princípios gerais do direito no que diz respeito a contratos. Ou seja, analisar a questão contratual, verificar a questão de negócio jurídico, verificar, mais uma vez, da capacidade das partes, ou seja, você não pode desconsiderar isso. E, além disso, vocês vão ter que fazer uso, efetivamente, dos princípios gerais contratuais, beleza? Que são esses que a gente acabou esgotando aí as informações. Então, para que você possa entabular qualquer tipo de contrato, beleza? É importantíssimo, mais uma vez, que vocês considerem esses dois viés. Ou seja, primeiro, mais uma vez, toda regra prevista dentro do direito civil e toda regra prevista efetivamente desses princípios contratuais que a gente está falando até agora. Tranquilo? Não se esqueçam naquilo que eu disse a vocês, né? Ou seja, e também trazendo, né, um lembrete do que eu disse para vocês, da questão da força obrigatória dos contratos, beleza? Ou seja, que ela, dentro do Código de Defesa do Consumidor, ela é mitigada, perfeito? Ou seja, ela é reduzida efetivamente, ela tem a tua abrangência efetivamente reduzida, mas é muito importante que vocês entendam, ela é reduzida, ela não é zerada. O que significa isso? Ela não é eliminada. Quando a gente fala dentro de uma regra de, como é que eu posso dizer, do pacta sunt servanda, ou da força obrigatória dos contratos, significa dizer o seguinte: a partir do momento que vocês assinam um contrato, vocês estão vinculados a esse contrato, vocês estão obrigados, efetivamente, a cumprir com esse contrato, e vocês são obrigados, efetivamente, mais uma vez, estão, né, como eu sempre uso o termo, assim, atrelados, efetivamente, a um elo, né, inquebrável, efetivamente, de cumprimento contratual. Isso é muito importante, como diz o ditado, como se fosse uma corrente, né, ou seja, que você se prendeu efetivamente é um contrato e você só vai sair, você só vai ser solto, liberado a partir do momento que você cumpriu com aquilo que está previsto no contrato, né? Aquela brincadeira que eu faço. Vocês, a partir do primeiro ano de faculdade, quando vocês atrelaram ou fizeram um contrato com a faculdade, vocês estão presos até o final da faculdade, ou seja, para que vocês possam, mais uma vez, encerrar este contrato ou cancelar esse contrato, vocês têm que ter alguma justificativa ou algumas providências, tranquilo? Então, esse princípio, mais uma vez, que é o vinculante, efetivamente, dentro da relação contratual, ele, na esfera civil, ele se torna efetivamente obrigatório, porque ele concede às partes um pé de igualdade de discussão. Todavia, dentro do Código de Defesa do Consumidor, como eu disse a vocês, ele tem a tua força mitigada, né? A gente já falou sobre isso, que é mitigar alguma coisa, reduzir, né? Ou seja, é você amenizar, propriamente dito. Então, quando você fala em mitigar alguma coisa, mitigar risco, eu estou, na verdade, reduzindo o risco de alguma coisa que eu estou fazendo, tranquilo? Então, é justamente isso que a gente tem com relação ao Código de Defesa do Consumidor. Quando você tem esse pacta sunt servanda mitigado, não significa que ele é anulado, ele é mitigado, reduzido, mas ele ainda te prende às obrigações contratuais que você firmou, tranquilo? É por isso que vocês falam: professor, eu assinei um contrato e dentro do contrato tem uma cláusula de fidelidade. Eu estou vinculado a essa cláusula de fidelidade? Sim. Se ela não for considerada uma cláusula abusiva, você efetivamente está vinculado a esse contrato. Perfeito? Você tem que cumprir. Agora, se tem alguma cláusula abusiva, como a gente já discutiu, você pode anular essa cláusula e manter a utilização daquele contrato, manter aquele contrato vivo e em pleno efeito para vocês, tranquilo? Então, tomem cuidado com relação a esse tipo de situação, a esse tipo de coisa. Tranquilo até aqui? Beleza? Bom, por que eu tornei esse exemplo mais uma vez? Há situações, né, em que você pode, mais uma vez, pedir a revisão do teu contrato, beleza? Isso é muito raro de acontecer, perfeito? Mas, como eu coloquei aqui para vocês, né, ou seja, com base na chamada teoria da imprevisão, né, mas só repetindo, com base na teoria da imprevisão, é possível que você possa rever um contrato e aí dentro dessa revisional contratual, você poderia anular, perfeito, o teu contrato, ou você poderia buscar novamente um equilíbrio contratual para que você pudesse ter sequência, então, dentro desse contrato, tranquilo? A primeira delas, né, uma observação importante que a gente tem com relação
a primeira característica, ou talvez o primeiro elemento primordial da teoria da imprevisão é justamente esse, né? É a superveniência de acontecimento imprevisível, né? O que é a superveniência de acontecimento imprevisível? É acontecer algo que, de repente, você não espera que aconteça, beleza? Então, vou fazer uma pergunta para vocês e vamos ver a resposta, né? Eu faço um contrato, por exemplo, e faço um determinado valor. Estou trabalhando numa determinada empresa já há uns 10 anos, aquela coisa toda. E aí eu assino um contrato com alguém. Acabo de assinar esse contrato, perfeito? Estou indo para minha casa ou estou indo para a empresa, no outro dia eu sou demitido. Eu posso alegar uma revisão contratual com base nesse item aqui, a superveniência de acontecimento imprevisível? Responda que eu vou pegar um pouquinho de água. Pode responder por escrito aqui que eu vou pegar um pouco de água, por favor. E aí, galerinha, cadê a resposta? Ou seja, vou repetir a pergunta. Eu firmo um contrato hoje. Eu firmo um contrato hoje. Aqui é a Feitosa. Direito processual, não é de vocês, não. Eu firmo um contrato hoje com uma empresa. Tranquilo? Tenho 10 anos de empresa. Aí amanhã, por exemplo, estou indo trabalhar, sou demitido. Eu posso pedir a demissão do meu a rescisão ou a revisão do meu contrato, pautado efetivamente no princípio, mais uma vez, com base na teoria da imprevisão, ou seja, a superveniência de acontecimento imprevisível. Acredito que possa alegar o princípio da menor ordinária, tendo em vista que não poderá cumprir com a obrigação de pagar o valor estipulado, talvez pedir o alongamento das prestações em valores menores, ou retirar os juros se considerados abusivos. Então, vamos lá, galera. Acho que sim, sendo firmado, pois se tem uma ideia de continuidade, ou se o contrato for previsível à razão da revisão. Então, mais uma vez, que é importante que vocês guardem. O próprio termo diz aqui, ou seja, um dos requisitos é que, com base na teoria da imprevisão, é justamente esse, ou seja, superveniência de acontecimento imprevisível. Pergunta, né, se alguns de vocês trabalham aí. Ou vou falar efetivamente com relação ao meu caso. Eu ser demitido hoje do Selma é algo imprevisível ou é algo previsível? Perfeito? Ou seja, pode acontecer de eu ser demitido ou não? Obrigado. Deus livre seja ótimo. Obrigado. Também espero que, por hora, ainda não. Né? Como disse, talvez eu retorne para São Paulo, mas ainda não. Terminar meu mestrado, pelo menos. Bom, galera, brincadeiras à parte. Turista é ótimo. Eu sou turista, né? Sou eu que fico na praia aí, né? Se mete comigo não, que você tá me devendo, viu? Então, pessoal, não começa aqui, né? E aí o negócio não para. Brincadeiras à parte,
pessoal, ser demitido de uma empresa, você perder o teu emprego, efetivamente, ele é algo previsível, perfeito? A partir do momento que você tem um contrato de trabalho, existe a possibilidade a qualquer momento de você ser demitido, isso é uma questão natural. Então, via de regra, e eu vou ser muito sincero com vocês, por exemplo, uma das coisas que era considerado como imprevisível é essa pandemia que a gente está vivendo hoje. Mas é aquela coisa que eu falo para vocês sempre, assim, por isso que eu gosto muito de falar de contrato seguro e gosto de ressaltar algumas questões do contrato seguro, porque assim ele é muito um dos contratos mais bem planejados que existe, assim, dada a questão, mais uma vez, de diversas ocorrências e das possibilidades que você tem dentro dessa relação consumerista. E, principalmente, né, que é aquilo que eu falo, assim, pela parte forte que a gente tem dentro da relação, mais uma vez, de boa-fé, perfeito? O fornecedor, quando ele apresenta o produto a vocês, ele, mais uma vez, ele acredita piamente naquilo que você está dizendo. Vou dar um exemplo, contrato de seguro de vida. Eles fazem perguntas para vocês dizendo o seguinte: você está plenamente com a tua saúde em dia? Beleza. Você pratica algum esporte radical? Não. Então, assim, eles não vão averiguar. Eles não pedem exame para você para verificar se você foi internado, se você tem uma doença, se você não tem. Então, para eles, efetivamente, tudo que você prestar efetivamente de informação é algo, mais uma vez, crível para eles. Bom, por outro lado, é aquilo que eu disse a vocês, eu chego a dizer que, assim, um dos poucos, não o único, lógico, mas um dos poucos contratos que você pode ter a menção de que existe a possibilidade do não cumprimento de uma obrigação em decorrência de pandemia é o contrato de seguro, tranquilo? Então, o contrato de seguro, ele já tem, há muito tempo, isso eu falo para vocês há mais de 15 anos atrás, uma expressa previsão legal que, para algumas situações ocorrendo em caráter de pandemia, por exemplo, ele pode se recusar ao cumprimento da obrigação, tranquilo? Se você quiser contratar efetivamente o teu seguro, o teu benefício, aquela coisa toda, você pode fazê-lo. Todavia, você vai ter que fazer o pagamento diferenciado por isso. Não é que eles restringem a utilização do contrato com relação à pandemia. Perfeito? Então, o que é importante que vocês entendam? Não, desculpa, Adolfo, ele não está relacionado com o princípio da reparação integral aqui. Não, pelo menos eu não consigo vislumbrar aí o que você está querendo mencionar com relação a isso, nessa associação do exemplo. Então, num primeiro momento, né, é muito importante que vocês vejam o seguinte, quando a gente tem, então, a inclusão, mais uma vez, ou ocorrência efetivamente de um fato imprevisível, beleza? Você pode pedir a revisão do teu contrato. No caso, como eu disse a vocês, a pandemia, para o grande meio social, era algo inimaginável. Aquilo que eu estou dizendo a vocês, para qualquer, inclusive dentro de uma companhia seguradora, para qualquer um que a gente chegasse há um ano atrás e perguntasse: vocês acreditam que ou você imagina o seguinte, olha, né, vocês tiveram uma boa parte de vocês tiveram aula comigo aí há 2 semestres atrás, 2, 3 semestres atrás. Aí, é aquela coisa, imagina a gente conversando lá dentro da Coama, né, como disse, com todo respeito, já não existe mais, mas imagina a gente conversando lá nos arredores da Coama, e aí, de repente, eu falar para vocês, olha, o ano que vem vai acontecer uma pandemia que, assim, vai parar o país, vai parar o mundo, vocês não vão ter aula, as pessoas não vão trabalhar, todos vocês iam dar risada e falar assim, isso é uma loucura, isso não existe, isso não é algo possível de acontecer, tranquilo? Por quê? Porque há um ano atrás, realmente, o que nós estamos vivendo hoje, não só hoje, mas principalmente há alguns meses, isso era algo, mais uma vez, inimaginável. Portanto, mais uma vez, isso sim é um acontecimento imprevisível, tranquilo? Então, é importante que vocês tragam essa informação, que vocês guardem essa informação, para que você possa fazer uma revisão contratual, ou com base na teoria da imprevisão, um dos elementos chaves é justamente isso, né? Ou seja, que você tenha a ocorrência de um fato que você não planejou, que ele não está dentro do nosso dia a dia, que seja algo efetivamente imprevisível. Isso ocorrendo, eu posso, né, como eu disse a vocês, hoje, qualquer contrato que vocês quiserem parar e discutir, dependendo de várias situações aí, é possível de fazê-lo com base na alegação da pandemia. Por quê? Porque foi um fato, mais uma vez,
imprevisível. Foi uma ocorrência que não estava dentro de uma projeção normal para os nossos tempos, tranquilo? Então, isso também, efetivamente, é algo importante para se caracterizar como a teoria, mais uma vez, da imprevisão, né? E os dois elementos seguintes, na verdade, eles se confundem, tranquilo? Que seria, então, só um minutinho. Seria, então, o desequilíbrio da base econômica do contrato, né, que aí algum de vocês aí deve ter mencionado, e a onerosidade excessiva de uma das partes, né? Então, o que eu disse a vocês quando a gente estava comentando lá nas aulas passadas? Ou seja, que o contrato tem que ter equilíbrio, né? Ou seja, eu pago por aquilo que eu recebo no mesmo, mais uma vez, importe. Quando isso se torna, mais uma vez, oneroso demais para uma das partes, que essa geração, ela teve um desequilíbrio propriamente dito, o que vai acontecer? Eu posso pedir, mais uma vez, a revisão do meu contrato. O importante a ser dito com relação a isso, mais uma vez, essa teoria da imprevisão, ela dentro da relação de consumo, ela tem uma aplicabilidade perfeita, tranquilo? Então, uma vez que você demonstra efetivamente que isso aconteceu, você pode pedir a revisão do teu contrato sem problema nenhum. Vocês devem lembrar um tempo atrás que existia, hoje não mais, mas existia justamente isso, né? Uma revisional de parcelas de veículos. Então, o cara comprava um veículo, ele pagava lá, por exemplo, o preço do veículo, por exemplo, ele era 30 mil reais, aí ele ia fazer o financiamento, aí sim, o que alguém acabou comentando aí de juros excessivos e tal, aí o cara fazia para vocês, olha, vamos fazer esse parcelamento 72 vezes, perfeito? Você compra um veículo, você não dá nada de entrada, mas você vai pagar 72 parcelas, por exemplo, de R$1.000, tranquilo? Ou seja, ao final você está pagando já 2,5 vezes praticamente o valor do teu veículo, tranquilo? Então aí sim você poderia, peraí, existe uma cláusula abusiva, porque eu estou pagando uma taxa de juros muito elevada, beleza? E existe uma outra problemática a ser considerada aí, que mais uma vez é o fato de eu estar totalmente desequilibrado dentro dessa relação jurídica, ou seja, eu estou pagando por um produto, quando eu terminar de pagar esse produto, além dele não valer mais nada, ou seja, você está falando em mais de 5 ou 6 anos de contratos, perfeito, de parcelamento de um veículo, e você está pagando quase 3 vezes o valor dele, tranquilo? Então, várias pessoas, vários advogados entraram com cláusulas pedindo revisão dessas parcelas, e, mais uma vez, a maioria dos juízes acabou deferindo a redução da parcela porque entendia que esse valor de cobrança de juros era abusivo e que essa cláusula, mais uma vez, ela não atingia o princípio da legalidade. Perfeito? Dúvidas? Perguntas? Perguntas? Bom, beleza. Então, galerinha, então vamos sair então das questões dos princípios, aquela coisa toda, e vamos partir agora para as questões relacionadas à classificação de um contrato. Como eu disse a vocês, reforçando uma vez mais, só um minutinho, tá aqui. Perfeito? Reforçando uma vez mais, né? Vocês, sempre que vocês forem fazer um contrato, assinar um contrato, ou melhor dizendo, sempre que vocês forem discutir um contrato, isso é muito importante, a primeira coisa que vocês devem fazer é classificá-lo, né? Mesmo dentro de uma relação de consumo. Mais uma vez, eu já peguei várias petições iniciais que o cidadão, quando ele vai discutir o contrato, no jeito que vocês viram naquela petição minha, no caso aí, é que eu também, em algumas situações, eu até sou um pouco mais extenso na argumentação, principalmente da questão de classificar até um contrato. Então, às vezes eu faço isso, que ele é um contrato bilateral, oneroso, tal, e às vezes eu vou até ver depois se eu não tenho nenhuma, ou iniciar uma contestação relacionada dentro dessa linha, assim, que eu tenha feito justamente com essa utilização dessa classificação contratual, justamente para usar isso como argumentação, tranquilo? Então, mais uma vez, o que eu sempre recomendo, pegou um contrato, vai discutir esse contrato, primeira coisa, vocês vão classificar esse contrato, tranquilo? Aí, vamos lá, né? Então,
como eu disse a vocês, sem muita delonga, porque, na verdade, muito do que está aqui vocês já viram, então vamos procurar ser o mais objetivo, perfeito? Bom, vamos lá. Então, via de regra, né, ou seja, contratos são aqueles, né, bilaterais. Eles são aqueles que as obrigações são para ambas as partes contratantes, né, em cotas iguais. Iguais, diga-se, proporcionais, não necessariamente iguais. Aí a gente poderia até tirar o igual para não ficar algo tão rigoroso, mas eu sempre falo que quando um contrato é bilateral, ele não é, mais uma vez, ele estabelece obrigação, né, a minha definição de contrato bilateral, são aqueles tipos de contrato que existem obrigações proporcionais e recíprocas, né, ou seja, eu tenho obrigação, a outra parte tem obrigação, e elas têm, mais uma vez, uma certa proporcionalidade, ou seja, não é tão dispare, digamos assim, entre a minha obrigação e a obrigação da outra parte, beleza? Aquilo que eu falo. Contrato de trabalho. Meu contrato de trabalho, quando eu fui admitido, ele estabeleceu que tinha uma determinada quantidade de horas-aulas, aquela coisa toda, e por isso eu receberia um determinado valor, ponto, beleza? Então, é isso que estabelece. Quando vocês fizeram um contrato com a faculdade, estabelecia um valor e para as obrigações, tanto que, mais uma vez, é o que eu disse a vocês, com a ocorrência, por exemplo, da pandemia, já gerou-se um desequilíbrio contratual e aí você, de repente, quis fazer, mais uma vez, uma revisão desses valores. Você ia falar alguma coisa, Emily, Maria, Gabriela? Se quiser falar pelo áudio, pode, viu? Ao invés de falar pelo teclado. Quer perguntar alguma coisa ou foi por engano que você apertou, levantou a mãozinha aí? Deve ter ido passear. Depois que ela voltar, a gente responde. Só baixar a mãozinha dela aqui. Tranquilo até aqui? Beleza? Então, mais uma vez, um contrato, via de regra, a primeira classificação, é importante que vocês comecem a guardar. Ele pode ser bilateral ou unilateral, ou ainda ele pode ser plurilateral. Então, vamos lá, bilateral, contrato que existe obrigação para ambas as partes. Essas obrigações, via de regra, são proporcionais. Contrato unilateral, contrato que existe, mais uma vez, obrigação, contrato que existe prestação para somente uma das partes. Contrato plurilateral, dentro de um contrato só, você tem vários tipos de obrigações, de naturezas diversas, inclusive. Então, por exemplo, exemplo de contrato bilateral. Como eu sempre digo, a maioria dos contratos, a grande maioria dos contratos, eles são bilaterais. Contrato de compra e venda, você paga, recebe o teu produto. Ambos têm obrigação. Contrato de trabalho, ele é um contrato bilateral. Contrato de locação, bilateral. Então, via de regra, a maioria dos contratos, eles são bilaterais, tranquilo? Os contratos unilaterais são aqueles contratos que existe obrigação para somente uma das partes, tranquilo? Então, o melhor exemplo aí para vocês guardarem com relação ao contrato unilateral. Contrato de doação, tranquilo? Que é o mais usual, tranquilo? Ou seja, você vai doar alguma coisa para alguém, né? Então, você se compromete a fazer uma doação para alguém de um determinado bem, de um determinado produto, beleza? Eles, então, são chamados contratos unilaterais. Existe obrigação para somente uma das partes. Para vocês vislumbrarem melhor a questão de um contrato unilateral ou bilateral, eu sempre falo o seguinte, no primeiro momento, procura olhar o seguinte, qual aquele ser ou qual aquele contratante que tem uma diminuição do patrimônio, beleza?
Então, num contrato bilateral, ambos têm diminuição do patrimônio. Por quê? Num contrato de compra e venda, quando eu pago alguma coisa para alguém, eu estou tirando dinheiro do meu patrimônio e eu perco o patrimônio. A pessoa, quando está me entregando um objeto, ela tem uma diminuição do patrimônio porque ela efetivamente está me entregando um patrimônio, um determinado bem. Tranquilo? É por isso que ele é chamado de bilateral. Ambos, num primeiro momento, lógico, ambos têm crédito no teu patrimônio, mas num primeiro momento ambos têm, ou ambos possuem, na verdade, uma diminuição patrimonial. Tranquilo? Então, esse é o primeiro exemplo aí para a gente tratar. E contrato plurilateral, ou seja, é o contrato efetivamente no qual existem várias obrigações, não somente uma, não somente duas, não somente obrigação para ambas as partes, e essas obrigações são de naturezas diversas, ou seja, são de outros tantos ramos do direito. Por exemplo, eu tenho um contrato, né, que eu sempre falo que é o melhor exemplo que você tem aí para vislumbrar, que é o contrato de condomínio, né? Ou seja, eu pago o condomínio do meu o valor do condomínio onde eu moro, e aí dentro dele eu tenho obrigação, mais uma vez, de pagamento. Esse meu valor, ele vai para pagar a luz do condomínio, vai para pagar funcionário, vai para fazer limpeza, vai para fazer manutenção, para pagamento de água, ou seja, existe N e infinitas obrigações pré-estabelecidas efetivamente dentro desse contrato, tranquilo? E aí eu efetivamente faço apenas um contrato. Um contrato com várias obrigações, e essas obrigações são de naturezas distintas, tranquilo? Então, isso é, mais uma vez, o que determina um contrato ser ou não ser efetivamente unilateral, bilateral ou plurilateral, beleza? Nós temos os contratos também, né? Ou seja, via de regra, nós temos os contratos sinalagmáticos, eles são bilaterais. O que é esse contrato sinalagmático, né? Ou seja, é aquele contrato, mais uma vez, no qual ele existe uma causa, né? Ou seja, é um contrato que existe uma pré-obrigação. Eu sempre defino por conceito que o contrato sinalagmático é aquele no qual uma obrigação está condicionada à realização de outra, né? De outra obrigação. Mas como assim? Eu tenho, por exemplo, um contrato mais uma vez, eu tenho um contrato. Por que seria unilateral? Adolfo. Por que ele seria, então, um contrato unilateral? Por favor. Talvez pessoa certa, né? Só cabe aderir, né, a parte, né, que pelo menos é o que diz aqui no 54, diz assim, estabelecida unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo. Então, mas quando ele fala da questão unilateral do contrato, só mencionando, ele está num setor aí do CDC chamado de adesão, né? Ou seja, dos contratos de adesão. É bem o que você falou, né? Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas contratuais tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente, né? Que aí, que eu sempre falo que o direito, ele é algo... Aliás, eu vou mais além, né? O que eu falo que a língua portuguesa ela é algo complicado, que se a gente tivesse que explicar a língua portuguesa para alguém, né? Você realmente teria um problema muito sério, porque existem muitas coisas, porque eu sempre falo que para nós é tranquilo você tratar a língua portuguesa assim para algumas coisas, tal, mas eu fico imaginando, porque assim, por exemplo, esses dias meu irmão estava aqui, aí a gente foi na padaria fazer alguma coisa, ele falou, vamos por aqui ou por aqui? Ou seja, aí você fica imaginando, pensa alguém de fora, né, olhando ou só ouvindo a nossa conversa, né? Ou seja, por aqui ou por aqui. Como é que alguém pode fazer uma associação, né, entendendo o que eu quis dizer na verdade? Né? Ou seja, você tem que estar presente no momento, né, para você interpretar efetivamente o que a gente queria dizer naquele momento específico. Então, é justamente isso. Nesse sentido, e a gente tem que contextualizar, eu falo sempre que a palavra-chave para muita coisa, né, e vocês podem ver que volta e meia eu fico falando para vocês contextualizando, tal, mas a nossa palavra-chave para tudo, para a grande maioria das coisas que a gente tem, é contextualizar, né? E contextualizar significa colocar dentro do texto, né? Ou seja, quando você está contextualizando alguma coisa,
né, via de regra, dentro de uma leitura, você está colocando ela dentro do texto que você está fazendo a leitura. E dentro do meio social é levar isso para aquele tempo, para aquele momento. Então, por exemplo, quando você vai falar de uma obra de Marx, por exemplo, né, você tem que analisar o que ele estava vivendo naquele momento para ele fazer aquela obra, perfeito? Então, você tem que contextualizar dentro do tempo. E quando você vai fazer uma leitura, também é importante que a gente faça a contextualização dentro do texto que a gente está fazendo. E aí, aquilo que eu estou dizendo, por isso que eu dei essa volta para dizer que a língua portuguesa realmente é algo complicado. Porque, veja vocês, contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente, perfeito? Aqui, Adolfo, a questão relacionada ao unilateral, ele não tem o condão, mais uma vez, de definir como regra do que a gente viu agora há pouco, de que unilateral é aquele que estabelece uma obrigação somente para uma das partes. Mas a palavra unilateral aqui, ela tem explicação, assim, realmente, daquilo que a grande maioria acaba tratando. Por exemplo, às vezes eu pergunto, quando eu começo a dar aula, por exemplo, para aluno de 4º período, que eu estou falando de contrato, aí o aluno vem assim, eu falo, aluno, me diga o seguinte, né? O que é um contrato bilateral, unilateral e plurilateral? Aí ele, professor, eu sei, né? O cara vem lá todo pimpão, né? Como diria. Eu sei, unilateral tem uma parte só, bilateral tem 2 partes e plurilateral tem várias partes. Eu falo, beleza, muito bem, né? Então me explica como é que você tem um contrato que ele tem uma parte só. Como é que você pode ter um contrato onde existe somente uma pessoa? Você consegue visualizar isso, Adolfo? Por exemplo, um contrato que eu tenho efetivamente uma pessoa só? Estou entendendo, professor, aí o raciocínio agora. Tranquilo? Então, só para deixar claro, e só para também não deixar vocês sem resposta, existe, e se vocês estudaram, certamente vocês devem ter visto isso, mas também, se não viram, é importante vocês terem conhecimento dessa informação. Na doutrina, existe menção, efetivamente, a uma possibilidade de você ter um chamado contrato no qual existe uma parte só, tranquilo? Ou seja, uma pessoa só. E qual é, né? Não sei se eu já falei isso para vocês, estou sendo repetitivo, mas vamos lá. O que vai acontecer, por exemplo, Adolfo? Eu quero viajar para os Estados Unidos, tranquilo? Você já é advogado. Aí, o que eu faço? Eu vou fazer uma procuração, vou outorgar uma procuração para que você venda um terreno meu. Quero vender esse apartamento aqui. Então, fala, Rodolfo, estou voltando, estou indo para São Paulo, estou voltando para os Estados Unidos, tal, mas eu não pretendo voltar mais para cá e eu quero que você venda esse apartamento aqui para mim. Aí eu deixo uma procuração para você, eu outorgo uma procuração para que você possa fazer a venda desse apartamento, tranquilo? Para quê? Para que eu não precise voltar aqui para assinar a escritura, para assinar a documentação, tal. Pode ser feito isso? Pode. É plenamente legal, é plenamente aceito, não tem irregularidade nenhuma. Bom, aí pensa na seguinte situação. Eu faço essa procuração, tranquilo? Outorgo essa procuração a você e estou lá em São Paulo. Aí você está aqui, tal, vem, oferece para um, para o outro, tal, aí eu digo para você, olha, o Adolfo, eu quero 200 mil reais no apartamento, 250 mil reais, eu nem sei nem quanto está valendo o apartamento aqui. Mas, enfim, quero 250 mil reais no apartamento aqui, beleza? Aí, você faz o seguinte, poxa, chega uma determinada hora que você fala assim, poxa, me interessei por aquele apartamento, eu vou querer comprar esse apartamento, você mesmo, Adolfo. Aí, o que você faz? Você fala, beleza, eu vou fazer um contrato de compra e venda, eu vou comprar esse apartamento do Hélio. Beleza? E como que você vai fazer isso? Aí você vai fazer um contrato, beleza? Aí você coloca lá, nesse ato configurando como vendedor, tranquilo? Hélio Araújo de Lima, vírgula, mais uma vez neste ato representado por Adolfo, tal. Beleza? Aí você vem. E ainda como comprador, Adolfo Vieira Melônio do Nascimento, vírgula, tranquilo? Na qualidade de comprador. Descreve o bem, aquela coisa toda. No final, você assina como vendedor e você assina como comprador. Tranquilo? Então, o que acontece, na verdade, é que você tem um contrato que tem uma pessoa só. Então, há doutrinadores que entendem que esta é uma possibilidade de você ter um contrato onde existe uma pessoa só. Perfeito? Somente uma pessoa. Mas é o que eu disse a vocês. Há outra corrente que entende que não, que o mero detalhe de ser você o comprador e confundiu as duas pessoas, isso é um mero detalhe, mas que existe sim, na verdade, duas partes dentro desse contrato. Eu, representado por você, nesse caso, e efetivamente você que está adquirindo o imóvel, perfeito? Então, ainda assim, existe uma teoria que entende que esse contrato possui duas partes. Então, assim, só para deixar claro que certamente vocês vão encontrar o chamado contrato no qual existe uma parte só nos estudos de vocês, mas ele só se encaixa dentro desse contexto. Tirando isso,
Eu, particularmente, não consigo enxergar outra possibilidade que você tenha um contrato que existe uma pessoa só. Até porque, pela própria expressão também da palavra, como eu sempre gosto de falar para vocês, quando você fala contrato, você está contratando com alguém, né? Ou seja, é um trato que é feito com mais alguém, tranquilo? Então, tanto que contrato é para você firmar uma iniciativa, e quando você quer encerrar isso, você vai fazer um distrato, ou seja, um não trato, beleza? Então, assim, só para deixar claro, aí cai por terra justamente essa questão de você falar que um contrato unilateral tem uma pessoa só, do bilateral tem duas e plurilateral tem várias, perfeito? Então, toda esta volta é para responder para você objetivamente o seguinte: a interpretação que você deve dar à palavra aqui, nesse caso de unilateral, é quando eu faço alguma coisa sozinho, tranquilo? Aí sim, né? Ou seja, o contrato de adesão é aquele estabelecido cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ou estabelecidas unilateralmente. Ou seja, quando você fala que um contrato é estabelecido unilateralmente, é o que aconteceu, por exemplo, com vocês, com o Selma. Vocês, quando assinaram o contrato com a faculdade, as cláusulas do contrato, elas foram estabelecidas unilateralmente. Quem que estabeleceu essas cláusulas contratuais? O Selma, a faculdade que vocês estão prestando. Vocês não fizeram nenhuma opinião, não deram nenhuma opinião acerca deste contrato. Vocês simplesmente assinaram. É por isso que ele é chamado de adesão, ou seja, você aderiu a esse contrato naquele momento. Tranquilo? Então, e a gente vai falar sobre isso, né, sobre contrato de adesão, inclusive na classificação, porque um contrato, como eu disse a vocês, ele é unilateral, bilateral, plurilateral. Já no que tange a questão de adesão, ele pode ser um contrato paritário ou um contrato por adesão, tranquilo? E aí eu vou explicar isso para vocês, tranquilo? Então, é justamente isso, né, o que eu gostaria que você entendesse, né, ou seja, o contrato de adesão, ele não é efetivamente um contrato, mais uma vez, unilateral na acepção da palavra, porque o contrato que vocês têm com a faculdade, ele foi redigido unilateralmente, mas ele é um contrato bilateral, porque existe obrigação para ambas as partes, existe obrigação para vocês e o contrato que vocês, e a obrigação que vocês têm que assumir, tranquilo? Então, tomem cuidado, efetivamente, mais uma vez, com a interpretação do texto, da palavra que vocês estão analisando. Beleza? Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Ficou satisfeito, Adolfo? Beleza? Então, vamos lá aqui, retornando à linha de explicação. Então, o contrato ele é bilateral, quando, mais uma vez, existe obrigação para ambas as partes. Ele é um contrato unilateral, quando existe obrigação para somente uma das partes. Ele é um contrato plurilateral, quando existem obrigações diferentes para as várias e diversos tipos, efetivamente, do ramo do direito. Tranquilo? Então, o bilateral é a regra, a grande maioria dos contratos eles são bilaterais, e nós temos os contratos unilaterais. Unilaterais, os mais usuais que vocês vão encontrar, e o que certamente vocês possuem, na grande maioria de vocês, é o contrato de comodato, que é o contrato de empréstimo, ou seja, o contrato de coisa infungível, beleza? E o contrato de doação, eles são os mais usuais aí que a gente tem no nosso dia a dia, né? A maioria de vocês certamente tem um contrato, por exemplo, quando vocês assinaram uma TV a cabo, uma TV por assinatura, eles mandaram um aparelhinho para vocês. Por este aparelho, vocês não pagam nada. Ele é dado para vocês a título de empréstimo. Ele é dado a vocês a título de comodato, perfeito? Então, é importante que vocês façam essa associação. Vocês, quem tem obrigação no contrato de comodato? Só aquele que está entregando o produto a vocês. O que é o contrato de comodato? É o contrato de empréstimo, né? Ou seja, contrato de comodato, como vocês já viram por definição, é o empréstimo de bens infungíveis, coisas que não podem ser substituídas, perfeito? Então, quando vocês encerrarem um contrato com a empresa, por exemplo, de TV a cabo ou de TV por assinatura, vocês vão ter que pegar esse aparelhinho e entregar para eles de volta, perfeito? É uma obrigação contratual. Ah, professor, mas eu pago uma mensalidade. Você paga uma mensalidade pelo sinal, você não paga uma mensalidade pelo produto que você, ou melhor dizendo, pelo aparelho que você tem aqui na tua residência. Beleza? Dúvidas? Tranquilo?
Então, mais uma vez, só continuando, ou seja, sinalagmático, né? Então, um contrato, via de regra, ele tem essas 3 classificações, e aí depois ele pode ser, então, sinalagmático. O que é o contrato sinalagmático? Como eu estava dizendo a vocês, o cumprimento de uma obrigação está condicionado ao cumprimento de outra obrigação, né? Então, o melhor exemplo que vocês têm para contrato sinalagmático, que eu digo que é o mais perfeito, né, que vocês nunca vão poder esquecer, é o contrato de trabalho. O contrato de trabalho, ele é um contrato sinalagmático. Ou seja, por quê? Como eu sempre digo, se você faltar um dia na empresa, a empresa vai descontar do teu salário? Ou seja, você tem estou trabalhando, né? Estou trabalhando, tenho um contrato de trabalho com o seu, mas digamos que hoje eu não fosse dar aula para vocês, e não viesse e tal, tivesse aula presencial e faltei. A minha pergunta, o SEMA vai descontar isso do meu salário, sim ou não? Respondam, por favor. Mais alguém? Não, mas não estou nem falando de ser por hora. Por exemplo, imagine a situação que não seja por hora, seja um contrato mensal. Então, você está dentro da tua empresa e você não foi trabalhar, você faltou um dia. A minha pergunta, você faltou um dia, a empresa pode descontar isso de vocês? É o que eu falo para vocês, né? Às vezes dá vontade de dar uns pedalos em vocês, né? Se estivesse perto, né? O pessoal que já teve aula comigo sabe que eu falo isso como regra geral. Pessoal, então perceba o seguinte, é o que eu acabei de falar para vocês. Para nós que estamos dentro do ramo do direito, é muito importante que vocês se habituem, mais uma vez, a ter uma visão correta, não só do termo que você faz uso efetivamente, mas principalmente do entendimento daquilo que você tem, mais uma vez, para as coisas, tranquilo? Então, quando a gente falta um dia na empresa, se, por exemplo, se eu faltar um dia na empresa, na verdade, pode parecer assim, como eu sempre falo, uma forma errada, né? Você fala assim, mas isso não é relevante. É relevante, sim. A forma do entendimento está correta, vocês têm que se habituar ao correto. Então, se eu, por exemplo, faltei hoje na empresa, a empresa não vai descontar do meu salário, perfeito? Não, a questão não está nem, Jadson, se foi justificado, não estou dizendo que foi uma falta injustificada mesmo. Eu faltei, estou trabalhando na empresa, esqueço essa questão de pandemia, a gente está trabalhando em questões normais, aquela coisa toda, e eu não vim trabalhar, não fui para a empresa, tranquilo? O que vai acontecer? Não estou nem falando de compensação, assim, como eu sempre falo, se atém uma pergunta, não as hipóteses, né? Então, assim, eu não fui trabalhar, ponto. Né? Ou seja, o que a empresa pode fazer? Ela pode descontar do meu salário? Ela não vai descontar do meu salário, porque é um contrato sinalagmático. E aí vocês vão falar assim, professor, mas é besteira isso. Não, não é besteira, porque vejam vocês, como eu acabei de comentar, o contrato sinalagmático significa dizer o seguinte, o cumprimento de uma obrigação está condicionado ao cumprimento da outra. Então, qual que é a regra? Não é, e mais uma vez pode parecer idiotice, mas isso é muito importante dentro do direito. Não é, na verdade, assim, você não é contratada. Vocês estão criando alternativas que eu não consigo ainda vislumbrar. Não, você não pode ter nenhuma falta no ano, porque qualquer falta que você tiver, ela pode ser descontada, assim, você vai ter esse prejuízo no teu salário. Mas vamos falar tecnicamente, é lógico que no popular, como eu sempre digo, você fala, faltei, vai descontar um dia do meu salário. Não desconta. Na verdade, ela deixa de te pagar. Por quê? Pensa, para vocês entenderem o raciocínio, entendam ou analisem de uma forma diferenciada. Digamos que hoje, eu contratei todos vocês para trabalhar na minha empresa, hoje, tranquilo? Então, vocês vão trabalhar para mim a partir de hoje. Então, você começou dia 15, 16, tal. O que vai acontecer lá no quinto dia útil? Lá no quinto dia útil, vocês vão receber o salário referente a esse mês de setembro, tranquilo? Quantos dias vocês trabalharam? Nós trabalhamos 15 dias.
tranquilo? Portanto, vocês vão receber metade do salário, beleza? Digamos que, como eu disse a vocês, eu contratei uma parte de vocês, então eu contratei aqui o Adolfo, a Sara e a Ana, por exemplo, para trabalhar para mim hoje. E a semana que vem, dia 20, eu vou chamar, por exemplo, o Guilherme, a Tailane e o José Raimundo. O que vai acontecer? Esses 3 primeiro, Adolfo, Sara e Ana, por exemplo, eles vão receber 15 dias de salário, porque eles começaram hoje e foram até o final do mês. Já o pessoal, Guilherme, a Tailane e o José Raimundo, eles vão começar no dia 20. Portanto, lá no 5º dia útil, eles vão receber quanto? Eles vão receber 10 dias de salário, perfeito? Então, o que eu queria que vocês entendessem no primeiro momento? Na verdade, não é que você recebe o teu salário e depois a empresa vai descontar, vai olhar para ver se você trabalhou ou não. Na verdade, a gente trabalha do dia 1º ao dia 30, perfeito? Então, eu venho trabalhando do dia 1º, dia 2, tal. Eu trabalho todos os dias, do dia 1º ao dia 30, e ela tem 5 dias úteis para mim fazer o pagamento. Tranquilo? Então, primeiro eu cumpro a minha obrigação, que é fazer o meu trabalho, beleza? E aí, uma vez que eu cumpri a minha obrigação integral, ou seja, que é trabalhar todos os dias, a empresa passa, ou nasce na empresa, a obrigação de fazer o pagamento do meu salário, beleza? O que acontece? Se eu não venho trabalhar, na verdade, ela não me faz o desconto efetivamente, mas ela deixa de me pagar. Então, se eu deveria trabalhar 30 dias e, na verdade, eu trabalho 29, o que ela vai fazer? Ela vai me pagar 29 dias, tranquilo? Então, é justamente esse o entendimento que eu queria que vocês entendessem para verificar para vocês o que é um contrato sinalagmático. O cumprimento de uma obrigação, ele vai estar condicionado ao cumprimento da outra, ou seja, só vai nascer para o empregador a obrigação dele me fazer o pagamento a partir do momento que eu cumpro a minha obrigação integral, beleza? Mais uma vez, por outro lado, vejam vocês, se, por exemplo, eu sou contratado para trabalhar, mas eu fico 30 dias sem aparecer, não vamos discutir abandono de emprego, não vamos discutir nada. Mas se eu estou doente, nada, eu não apareço na empresa, do dia 1º ao dia 30, perfeito? O que vai acontecer no 5º dia útil? Ela não vai me pagar nada, porque eu não trabalhei nenhum dia, perfeito? Então, isso que é importante para vocês entenderem acerca de um contrato sinalagmático, tranquilo? Uma outra forma de vocês entenderem, que aí dá para aplicar no dia a dia, que dá para aplicar no dia a dia de vocês, e certamente vocês já devem ter passado por isso, acredito eu, ou já ter visto alguém da família de vocês nesta situação, é quando a gente tem a seguinte situação, ou seja, eu tenho, mais uma vez, quero pintar o meu apartamento, ou quero pintar aqui meu apartamento. Não, vou fazer um móvel, acho que é mais usual para vocês visualizarem. Vou fazer um imóvel planejado na cozinha, tranquilo? Vou pôr na minha cozinha aqui, vou contratar um cara, tal, quero fazer um móvel planejado aqui, beleza? Chama um marceneiro, ele vem lá, dá o orçamento, tal, e aí ele me diz o seguinte, olha, eu te entrego isso em 30 dias, então, eu vou te entregar esse móvel dentro da tua cozinha, instalado, tal, em 30 dias, mas, para que eu possa fazer efetivamente isso, e aí vocês já devem saber, eu quero que você me adiante 50% do valor do orçamento. Por quê? Porque eu não tenho essas madeiras no meu estoque, perfeito? Eu só compro madeira conforme eu vou utilizar. Então, para que eu não gaste dinheiro, do meu dinheiro, você me dá 50% do orçamento que eu preciso para comprar as madeiras, para eu começar a fazer o teu imóvel. Quando você me fizer o pagamento dos 50%, aí sim eu conto 30 dias, beleza? Então, ele estabelece, por exemplo, hoje é dia 15, ele fala, se até o dia 20, você tem até o dia 20 para fazer o pagamento dos 50%, beleza? O que vai acontecer? Se eu pagar isso hoje, os 30 dias começam a contar hoje. Se eu pagar isso efetivamente no dia 20, os 30 dias começam a contar a partir do dia 20. Se eu não fizer o pagamento, ainda ele não tem a obrigação de me fazer a entrega, perfeito? Por quê? Porque o cumprimento da obrigação dele de entrega do meu móvel, ele vai estar condicionado ao cumprimento da minha obrigação, que é fazer pagamento de 50% do valor do bem. Como eu não fiz o pagamento desse valor efetivamente, automaticamente ele não precisa cumprir com a obrigação dele, tranquilo? Então, isso é muito importante dentro de uma discussão contratual, porque vocês vão encontrar problemas assim, que às vezes o cara contrata o cidadão, não faz o pagamento dele, mas ainda assim quer que ele cumpra a obrigação. Ele fala, não, meu contrato é sinalagmático, perfeito? Isso não acontece, por exemplo, num contrato que não é sinalagmático, porque vai ter situações em que vocês compram um produto, não pagam por ele,
perfeito? E vocês ainda assim podem exigir efetivamente esse serviço. Mais uma vez, olha ele aí de novo para vocês. Contrato de seguro, tranquilo? Às vezes, vocês vão, para quem tem contrato de seguro, já teve, ou já sabe como é que funciona, às vezes funciona o seguinte, por exemplo, eu compro um carro e aí faço uma contratação da pólice de seguro, tranquilo? Então, vou pagar o meu seguro, aquela coisa toda. O que acontece? Eu vou buscar meu carro hoje, lá na agência, por exemplo, lá na concessionária. Vou buscar meu carro hoje. O cara já fez a vistoria. Só que o pagamento do meu seguro, ele está para daqui 30 dias para 40 dias. Tranquilo? Eu posso acertar isso com o meu corretor? Posso. O corretor normalmente aceita. Então, o que acontece? Pensem vocês a seguinte situação. Eu acabei de assinar o contrato de seguro, não paguei nada, não saiu nada do meu bolso, estou saindo com o carro na rua, vem alguém bate no meu carro. Deu perda total, meu carro foi totalmente destruído. E sempre gostando de dizer, a palavra correta é perda total. Não se esqueça. Não é perca. Nunca na vida de vocês digam perca total. Então é perda total, não é perca total, como algumas pessoas acabam falando. Então, assim, mais uma vez, estou saindo com o carro, vem alguém, bate no meu carro, explodiu meu carro, perda total. Ou estou saindo, quando eu paro na rua, vem um cara, assalta, leva o meu carro embora zerinho, não tinha nem dado 10 metros com ele, já vem alguém e rouba meu carro. Aí eu ligo para a seguradora, olha, roubaram meu carro. A seguradora vai falar assim, não vou cumprir o contrato com vocês porque você não fez o pagamento da pólice? Não, porque não é um contrato sinalagmático. O que eles vão fazer? Eles vão sim cumprir o meu contrato de seguro. O que eles vão fazer? Eles vão sim fazer o pagamento efetivamente do meu seguro. Tranquilo? Por quê? Porque é um contrato, mais uma vez, consensual, não é um contrato sinalagmático. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Perguntas? Beleza. Então, não se esqueça, mais uma vez, bilateral, sinalagmático, tranquilo? Aqui também não tem muito mistério. Um contrato, ele pode ser oneroso e gratuito, tranquilo? O contrato, a definição efetivamente de contrato oneroso e gratuito, ela meio que se confunde efetivamente com bilateral e unilateral, tranquilo? Mas vocês vão entender efetivamente que não, que realmente não é. Ela se confunde, mas não se pode tratar efetivamente como a mesma coisa. Então, assim, um contrato, ele é oneroso quando existe, mais uma vez, obrigação para ambos os lados, tranquilo? Isso é um contrato oneroso. E o contrato, ele é gratuito quando existe obrigação para somente uma das partes, tranquilo? Sendo objetivo, quando ele é oneroso, ele vai gerar um ônus, uma obrigação para ambos os lados, perfeito? Se elas vão ser proporcionais ou não, aqui não importa, perfeito? Não é a definição aqui que vai estabelecer se ele é ou não, perfeito? Então, como eu disse a vocês, quando você fala que um contrato é oneroso, contrato de compra e venda, a regra, mais uma vez, a maioria dos contratos são onerosos. Um contrato plurilateral, ele é oneroso, porque existe obrigação para mim, que estou fazendo o pagamento do condomínio, e existe obrigação do condomínio que eles estão, mais uma vez, fazendo o cumprimento da obrigação. Então, mais uma vez, ele é oneroso como regra, contrato de compra e venda. Eu tenho que pagar alguma coisa para alguém e alguém tem que me entregar alguma coisa. Eu sempre digo, façam a associação de algo oneroso quando existe uma diminuição patrimonial, né? Ou seja, num primeiro momento, associando inclusive com a questão bilateral. E o contrato é gratuito é quando essa obrigação ela só tem para uma parte, perfeito? Então, o que é um contrato gratuito? Contrato de comodato é um contrato gratuito, contrato de empréstimo, mais uma vez, ele é, via de regra, ele é um contrato gratuito, perfeito?
Um contrato de doação, ele é um contrato gratuito, porque só existe, mais uma vez, uma obrigação para uma das partes, tranquilo? Então, não existe muito mistério com relação a isso, nem vou delongar muita explicação com relação a esse tipo de entendimento. O contrato ele pode ser consensual e real, aqui também não tem muito mistério com relação a isso, vocês já devem ter visto isso. Um contrato ele é consensual quando para a tua existência basta a simples manifestação de vontade. Ele está associado com aquilo que vocês já estão quando vocês já estão acostumados efetivamente de ver, que é chamado contrato que depende da simples manifestação de vontade, é chamado princípio do consensualismo, né? Ou seja, o que é um contrato consensual? Para que ele possa ter valor, basta a assinatura das partes, basta, mais uma vez, a manifestação, né? E aí é importante que a gente sempre use esse termo, a livre manifestação das partes. Por que livre manifestação das partes? Porque, na verdade, qualquer vício que possa ocorrer na tua manifestação, ele já não é algo livre, é algo, mais uma vez, induzido e, portanto, esse contrato ele poderia ser anulado. Não se esqueçam disso, beleza? Então, mais uma vez, prosseguindo, contrato consensual. Ele, para existir, basta a simples manifestação das partes. Mais uma vez, apoiado pelo princípio do consensualismo, tranquilo? Já o contrato real, você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, também é algo muito importante para vocês identificarem esta questão contratual, que o contrato real é aquele tipo de contrato que, para a tua perfeição, para que ele se torne perfeito e acabado, para que ele se torne um contrato, mais uma vez, devidamente concluído, ele precisa necessariamente da tradição, ele precisa da entrega da coisa. Não se esqueçam disso. Eu preciso entregar efetivamente aquele produto que eu estou adquirindo, beleza? Então, contrato consensual, basta, mais uma vez, a simples manifestação de vontade. E aí, como eu sempre digo, cuidado, porque a simples manifestação de vontade, a gente vai ver isso mais adiante, ela pode ser um sinal de positivo, né? Ou seja, um contrato ele pode ser verbal, né? Ou seja, eu quero fazer um contrato que vocês têm, por exemplo, quando você entra no ônibus. Ele é um contrato verbal, não existe um contrato escrito ali, mas a partir do momento que você entra no ônibus, automaticamente ele passa a ser um contrato de transporte, automaticamente ele estabelece obrigação para as partes, perfeito? Para você, efetivamente, e para a empresa de ônibus, que ela tem a obrigação de fazer aquele chamado transporte incólume, né? Ou seja, eu tenho que ser transportado para o local que eu pretendo, sem, mais uma vez, qualquer risco efetivamente à minha saúde, beleza? Então, nós temos esses dois tipos contratuais que é importante que vocês entendam, mais uma vez, consensuais e reais. Aí, mais uma vez, vocês vão falar assim, poxa, professor, mas eu ainda não entendi essa questão da necessidade de eu identificar, por exemplo, se um contrato ele é consensual ou real. Ele tem uma relevância muito, muito grande mesmo. Vejam vocês que ele passa a ser, ou ter um peso muito grande, a gente vai falar sobre perdas e danos materiais, ele passa a ter uma relevância muito grande a partir do momento que, dependendo do tipo de contrato, se ele é consensual ou real, ele modifica em muito as obrigações que vocês vão ter que cumprir. Vejam vocês. Meu exemplo de sempre aí, né? Que deve estar sumido, deve estar dormindo, deve estar na praia, em algum lugar, né? A Emily, por exemplo, né? A Emily Gabi. Imagina o seguinte, né? Ela mora lá em Maracassumé, né? Até um dia eu vou falar essa palavra assim, vai sair fácil, né? Ela mora, por exemplo, lá no interior, aquela coisa toda, e aí eu vou ceder o meu apartamento para ela a título de comodato, beleza? Ou seja, eu vou ceder meu apartamento para que ela possa fazer uso do meu apartamento a título de comodato. Como assim? Ela vai morar aqui no meu apartamento, eu vou desocupar, vou para São Paulo, enfim, vou sair do meu apartamento, eu tenho um outro apartamento, no meu caso, e aí eu conheço ela, conheço o pai dela, amigo, tal, e eu vou deixar o apartamento para ela ficar enquanto ela
efetivamente termina a faculdade dela, tranquilo? Então, eu estabeleço uma das regras, efetivamente, para o contrato de comodato, considerando, mais uma vez, que a gente está falando de contrato de empréstimo, beleza? É que haja um tempo para esse contrato terminar, beleza? Porque, mais uma vez, se eu empresto alguma coisa para alguém, ele tem que ter um prazo de devolução. Isso é o primordial para um contrato de empréstimo e, principalmente, para um contrato de comodato. Bom, aí eu estabeleço, então, dentro desse contrato de empréstimo, né, que ela vai ficar morando no meu apartamento até terminar a faculdade de Direito, ou até 5 anos, né, a partir do início lá do curso da faculdade dela. Tranquilo? E aí, como eu disse, a título de exemplo, hoje ela está lá em Maracassumé, está lá, ó, saiu fácil agora. Aí está lá no interior, está lá curtindo a vidinha dela, tal, e aí ela resolve vir para cá. Só que ela está morando lá, por exemplo, numa casa alugada, tem as coisas dela, aquela coisa toda, não mora com os pais, mora alugado e tal. Aí eu digo a ela o seguinte, que ela vai pegar a chave efetivamente nessa sexta-feira, né? Ou seja, que eu vou entregar efetivamente a chave do meu apartamento para que ela possa mudar agora na sexta-feira. E como eu disse a vocês, e vocês já devem saber disso, como ocorre a tradição de bens imóveis com a entrega da chave, né? Ou seja, quando você entrega a chave do apartamento, a chave da casa, é que ocorreu a tradição, que ocorreu a entrega. Aí, como eu disse a vocês, pensem na seguinte situação, em 2 momentos aí para vocês entenderem a importância de ser algo consensual e real. Então, o que acontece é o seguinte, pessoal, eu vou fazer a entrega do apartamento, da chave para ela, agora na sexta-feira. Todavia, amanhã, por exemplo, meu filho me liga e fala, pai, eu quero usar o apartamento, eu estou saindo de São Paulo, tal, quero morar com o senhor aí, quero morar na mesma cidade que eu, mas não quero morar no teu apartamento, então eu estou indo para o apartamento que você tem livre. Aí, beleza. Só que, enquanto isso, por exemplo, a Emily, Gabi, já fez o quê? Ela já vendeu os móveis dela, alguns móveis, ela já contratou uma empresa para fazer o transporte dos móveis dela de Maracassumé para São Luís, já fez efetivamente o cancelamento do contrato que ela tinha com a pessoa que ela alugava o imóvel, perfeito? Pagou uma multa sobre isso, aquela coisa toda. Só que ela está vindo para cá. Aí, neste interim, como eu disse a vocês, eu ia entregar a chave para ela na sexta-feira. E aí, o meu filho amanhã me diz isso. Aí eu ligo para ela e falo, Gabi, é o seguinte, não vai dar para a gente fazer essa negociação, né? Ou seja, não vai dar para eu te emprestar mais o apartamento, beleza? O que vai fazer? Ela pode efetivamente executar o contrato? Pode. Só que nessa discussão ela vai discutir o quê? Perdas e danos. Ela vai discutir o prejuízo que ela teve no cancelamento do contrato, ela vai discutir o prejuízo que ela teve na venda dos móveis, porque de repente desmontou o móvel foi, mais uma vez, quebrou, foi depreciado, aquela coisa toda, o prejuízo que ela teve no cancelamento do contrato e eventual multa, aquela coisa toda, e dano moral, tranquilo? Porque eu, efetivamente, acabei impedindo que ela viesse aqui para São Luís em decorrência do cancelamento desse acordo, beleza? Ela pode executar o contrato? Pode. Mas percebam que existe uma falha nesse contrato. O contrato ele não se tornou perfeito e acabado, perfeito? Agora, voltando no exemplo, né? Mesma situação. Digo a ela que eu vou entregar as chaves na quinta-feira, na sexta-feira, tal, mas eu, de repente, hoje entrego a chave para ela, né? Ou seja, entrego a chave, Gabi, a chave do carro, pode mudar lá quando você quiser, aquela coisa toda, ou enfim, tá aí a chave para você. Beleza, mas ela continua ou volta lá para a cidade dela para terminar de resolver as coisas. Como eu disse a vocês, amanhã meu filho me liga, tal, para querer cancelar o contrato. Eu ligo para ela e falo, Gabi, vamos cancelar porque não dá para fazer empréstimo para vocês. Ela vai dar risada da minha cara e vai falar, Elião, eu sinto muito, beleza? Por que eu sinto muito? Eu já vendi minhas coisas, eu já cancelei meu contrato, eu já estou de mudança e sexta-feira eu já estou em São Luís, beleza? Eu vou poder fazer alguma coisa? Não, perfeito? Por quê? Porque o imóvel passa a ser dela e não há nada na lei que eu consiga, a não ser que uma ordem judicial consiga reverter a situação, mas não existe a possibilidade de eu tirá-la do imóvel, perfeito? Mesmo que seja para meu uso próprio. Eu falo, não, mas eu que estou precisando do imóvel, não vou nem dizer que é meu filho. Poxa, eu perdi aí a possibilidade do apartamento que eu morava, o cara pediu, isso é problema teu. Ela vem para cá e ela não sai, a não ser que ela queira, perfeito? Ou seja, o que significa isso?
que o contrato ele se tornou perfeito e acabado. E não existe nenhuma possibilidade de eu tirá-la desse imóvel, não existe nenhuma possibilidade de eu tirar efetivamente ela do imóvel em decorrência do descumprimento contratual. Por quê? Porque, mais uma vez, o contrato se tornou perfeito e acabado. Lembra do que eu disse a vocês? Pacta sunt servanda. O contrato faz lei entre as partes. Não há nada que eu possa fazer que possa viabilizar, mais uma vez, essa possibilidade de repente, ela cancelar ou dela não vir morar aqui no apartamento que, de repente, eu cedi a ela a título de comodato. Ficou claro isso? Beleza? Então, daí a relevância, mais uma vez, de vocês identificarem se um contrato ele é consensual ou real. Porque se ele for um contrato consensual, a partir do momento que vocês manifestaram a vontade, ele já tem valor. Ele passa a existir e ele já tem validade jurídica. E você pode fazer esse contrato, cobrar esse contrato independente de qualquer coisa. Como eu digo, fiz uma proposta, comprei alguma coisa de alguém. Não importa se eu não paguei, a pessoa tem que me entregar o produto, perfeito? Ah, mas você não pagou. Ela que entra com uma ação, ela que vai discutir isso judicialmente, mas ela vai ter obrigatoriamente que cumprir o contrato dela. Num contrato de comodato, como eu acabei de comentar. Deixo de cumprir a minha obrigação, perfeito? Ou seja, entreguei o imóvel a ela, ela não precisa mais sair, não tem nada que faça, perfeito? O contrato de comodato, inclusive, tem uma expressa previsão legal que ele só pode ser anulado por uma ordem judicial. Ou se ela quiser, ela... mais uma vez, a Gabi, que de repente queira cancelar o contrato, ou se efetivamente o próprio juiz não queira dar continuidade a esse contrato. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Bom, galera, eu vou encerrar com vocês por aqui, porque hoje realmente a minha garganta já deu. Tranquilo?